A seguir, uma produção do projeto Rede Básica, um programa de apoio à educação básica, uma parceria do Ministério da Educação com a Universidade Federal de Santa Maria. São recebidos em audiência pelo senhor Presidente da República os integrantes da Seleção Nacional. Então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. O Messi pedindo, pelo amor de Deus, vocês ganham uma Copa. E ele falou, não, pode deixar que nós vamos levar a Copa. Na prisão, imagino também fora dela, os militantes de esquerda se dividiram entre torcer ou não torcer para o Brasil. Futebol e política não se misturam. Olá, eu sou João Malaya, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, e estou com vocês nesta série sobre futebol e ditadura. Hoje, vamos entrar no quarto episódio da nossa série. Vamos falar sobre os grandes estádios públicos que foram construídos durante a ditadura. Um verdadeiro plano de espalhar estádios enormes pelas principais cidades do país e de usar o futebol como elemento de propaganda e de integração nacional. Vocês lembram do nosso último episódio sobre a conquista da Copa de 1970? Antes mesmo da conquista da Copa, o governo militar já vinha apostando na construção de enormes estádios de futebol pelo país. Mas depois da conquista do Tri, esse processo foi acelerado e ganhou proporções nunca antes vistas na história do Brasil. E muitos desses estádios receberam os nomes dos governadores da arena que eram indicados pela ditadura. Bora falar sobre futebol e política? Brasil grande, estádios gigantescos. Quem ouviu os 3 primeiros episódios já se ligou que os políticos brasileiros sempre estiveram atentos ao poder que o futebol podia ter para angariar apoiadores. Os presidentes da ditadura sabiam disso. E desde que chegaram ao poder, procuraram fazer do futebol uma ferramenta de apoio ao regime. Uma das estratégias foi a construção de estádios de futebol por todo o país. Essas construções estavam dentro de um contexto muito maior de investimentos em obras públicas e que buscavam dar à população brasileira a sensação de que o país vivia um verdadeiro milagre econômico. O tal milagre econômico teve seu período mais importante entre 1968 e 1973, quando o Brasil teve um forte crescimento econômico, principalmente por conta do Programa Estratégico de Desenvolvimento, implementado nos governos Costa e Silva e Médici. Eram obras e mais obras por todo o país, financiadas principalmente por empréstimos feitos no exterior, que aumentavam e muito a dívida externa do país. As obras serviam para fazer propaganda do regime e de uma suposta integração nacional que a ditadura estaria promovendo. A propaganda sempre foi um dos pilares da ditadura militar. Não foi à toa que o regime criou a Assessoria Especial de Relações Públicas, por meio de um decreto em janeiro de 1968. Decreto-Lei 62.119, de 15 de janeiro de 1968. Artigo 3º. Fica instituída na Presidência da República a Assessoria Especial de Relações Públicas, com a finalidade de assessorar o Presidente da República nos assuntos de comunicação social. Presidente Alberto da Costa e Silva. A partir dessa data, o governo passou a fazer cada vez mais propaganda do regime. Havia cinejornais, filmetos de propaganda, documentários e uma série de ações que inundavam as televisões, as rádios e os cinemas do Brasil. Você quer ver aqui alguns exemplos? Manaus, que foi outrora a capital da borracha, que teve altas manifestações de cultura e arte, renasce agora ao impulso da força criadora do seu povo, aliada aos grandes projetos governamentais de integração da Amazônia. A ponte terá 6 pistas de escoamento. Realizada dentro da mais alta técnica especializada, a inauguração da ponte Rio-Niterói tem uma data marcada, 14 de março de 1971. Hoje, com o declínio dos engenhos, Sergipe transforma-se. Nas riquezas do subsolo e na industrialização, encontra seu novo polo para o desenvolvimento econômico e social.
estradas, indústrias, modernos conjuntos habitacionais e petróleo são a alavanca básica desta luta pelo progresso. Com mais de 2.000 quilômetros de extensão, a Brasília-Belém está sendo asfaltada pelo atual governo. Cidades e povoados brotam ao longo do seu percurso e o tráfego vai criando riquezas em áreas desoladas, além de aproximar o Brasil do extremo norte ao extremo sul. Agora imagina só, tudo isso acontecendo, o Brasil ganhando o tricampeonato mundial, aquela música Pra Frente Brasil. Dentro desse contexto de euforia, muitos artistas fizeram músicas de exaltação ao Brasil, que viraram músicas símbolo da ditadura. Um exemplo foram os compositores Dom e Ravel. Eles gravaram inúmeras músicas de propaganda da ditadura. Eles até se apropriaram desse lema Pra Frente Brasil em duas músicas que foram usadas em campanhas da propaganda da ditadura. Uma delas é Este é um País que Vai Pra Frente. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Como a ditadura tinha apoio dos Estados Unidos por conta da Guerra Fria contra a União Soviética, o governo militar conseguia muitos empréstimos para financiar obras públicas pelo país. O governo não estava nem aí para quem ia pagar essa dívida. O negócio era pegar dinheiro emprestado, construir um monte de obra pública e fazer propaganda do regime. O vice-presidente da República, Almirante Augusto Rademacher, em companhia do ministro dos Transportes, governador do Espírito Santo e altas autoridades, inaugura a rodovia Presidente Costa e Silva, a BR-262, com 985 quilômetros ligando Vitória e Uberaba, em Minas Gerais. Como vocês puderam ouvir, uma das práticas nessas obras era fazer a inauguração e dar o nome dos militares e políticos ligados à ditadura para essas obras. Essa foi uma prática recorrente com os estádios de futebol. Como eu já comentei, a ditadura espalhou estádios de futebol pelo Brasil. A gente vai falar aqui apenas dos maiores. Só os estádios públicos que foram construídos por governos dos estados, ou seja, estádios estaduais. E lembrem que os governadores dos estados eram nomeados pelos presidentes militares. Todos esses estádios tinham capacidade para mais de 40 mil pessoas, justamente para dar a ideia de grandiosidade do governo militar. Ao todo, vamos falar de 15 estádios, 14 deles construídos do zero e um que foi totalmente reformado e ampliado. As inaugurações desses estádios eram festas grandiosas. Geralmente, rolavam amistosos com a presença dos maiores clubes brasileiros ou até mesmo com a seleção nacional. E eram celebrados na imprensa e nas propagandas do governo como parte do milagre econômico. Vamos então conhecer um pouco desses estádios, como eles foram recebidos pela imprensa brasileira e como foram usados como propaganda do regime militar. Mas eu vou também contar um outro lado dessa festa. Histórias de desvios de recursos das obras, histórias de tortura e até de morte. O primeiro desses estádios teve a sua construção iniciada ainda no período democrático, mas foi inaugurado já na ditadura. Em 1965, o então governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, inaugurou em Belo Horizonte o estádio que levou o seu nome e que ficou conhecido como Mineirão. Na inauguração do Mineirão, uma partida entre a seleção brasileira, representada pela equipe do Palmeiras, e a seleção uruguaia. O Jornal dos Esportes apontou uma característica que viria a marcar as inaugurações desses estádios: obras inacabadas. Isso acontecia porque muitas vezes os governadores precisavam inaugurar os estádios por estarem em fim de mandato e queriam deixar esses lugares como uma marca dos seus governos junto à população. Belo Horizonte. O estádio que os mineiros agora possuem representa sem dúvida um pedaço de sacrifício e de um trabalho que deve figurar na história do nosso esporte.
Para se ter uma ideia do que foi preciso para inaugurá-lo, diremos apenas que na véspera, cerca de 1.000 operários revezaram-se até às 12 horas de domingo para complementar os degraus por onde o público subiria horas depois para presenciar um espetáculo bonito e memorável. O estádio está ainda incompleto. Vai precisar pelo menos de 6 meses para apresentar tudo aquilo que seus construtores idealizaram. Todos os outros estádios que a gente vai falar aqui tiveram o início das suas obras durante a ditadura e também foram inaugurados nesse período. Em Aracaju, Sergipe, em 1969, o então governador Lorival Batista inaugurou o estádio que levava o seu nome e que ficou conhecido como Batistão. O estádio tinha, abaixo das suas arquibancadas, 10 salas de aula. Na inauguração, com um jogo entre a seleção brasileira e a seleção sergipana, a festa foi tão grande que o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, fez um show e até compôs um hino para o estádio. Nesse hino, ele destacava a importância do estádio para o esporte e para a educação. No gramado do Batistão, enquanto o craque chuta a bola, as crianças dão lição, nosso estádio tem escola. Em 1970, mais 2 estádios públicos foram inaugurados. Em Maceió, Alagoas, o governador Lamenha Filho inaugurou o estádio Rei Pelé, também conhecido como Trapichão, por ficar no bairro Barra do Trapiche. O estádio tinha capacidade para 70.000 pessoas. 3 meses antes da inauguração, o Diário de Pernambuco estampou em sua manchete no dia 22 de julho de 1970. Trapichão, sinônimo da coragem de um povo. Já o Jornal dos Esportes apresentava o estádio como um dos maiores do mundo. Estádio Rei Pelé é o 5º maior de todo o Brasil. O Estádio Rei Pelé é o 13º entre os maiores do mundo. Maior do que ele, no Brasil existem apenas 4 estádios, e no mundo, mais 8. A colocação do Trapichão, Rei Pelé, está ameaçada com a construção de mais alguns estádios que a CBD pretende inaugurar no Brasil. Nesse mesmo ano, em 1970, em Manaus, Amazonas, o governador Danilo Airosa inaugurou o estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão. O Jornal do Comércio do Amazonas deu destaque na primeira página para a inauguração desse estádio e aponta mais uma vez que ele foi inaugurado com obras inacabadas. Do sonho à realidade. O majestoso estádio Vivaldo Lima, o maior do norte do país, será aberto hoje ao público para receber as representações das seleções do Brasil e do Amazonas. Embora esteja ainda em fase de construção, já tem capacidade para receber o público. Ao Vivaldão devem comparecer cerca de 50.000 espectadores. Em 1971, mais um estádio foi inaugurado e outro foi totalmente reformado. E foi nesse ano que as primeiras tragédias envolvendo os estádios aconteceram. Como vocês puderam ver, muitos estádios eram inaugurados às pressas, com obras inacabadas. A expectativa era grande em torno das inaugurações, e aí uma verdadeira multidão queria participar desses eventos. As tragédias eram uma questão de tempo. A primeira delas aconteceu em Salvador, na reinauguração do estádio Otávio Mangabeira, conhecido como Fonte Nova, que pertencia ao governo da Bahia. Ele foi inaugurado em 1951 pelo então governador Otávio Mangabeira, que deu nome ao estádio. Depois, ele foi fechado para a construção de um anel superior, que aumentaria a capacidade do estádio em mais de 40.000 pessoas. A reinauguração aconteceu dia 4 de março de 1971, 11 dias antes do fim do mandato do governador Luiz Viana Filho. O presidente Médici esteve presente na solenidade. 2 jogos foram disputados na inauguração. O Bahia jogou contra o Flamengo e o Vitória jogou contra o Grêmio. Quase 100.000 pessoas lotaram a Fonte Nova. Na segunda partida entre Vitória e Grêmio, no segundo tempo, um pouco antes do gol do Grêmio, começou um tumulto no anel superior. Na correria, centenas de pessoas ficaram prensadas no muro do anel superior e muitas delas simplesmente pularam para o andar de baixo. Muitas pessoas foram pisoteadas. O Jornal do Brasil descreveu em suas páginas o ocorrido. Poucos minutos depois de iniciado o segundo tempo, o Grêmio fez um gol.
Logo em seguida, passados uns 5 minutos, nas arquibancadas das fronteiras da tribuna de honra, viu-se de repente a multidão abalar-se, e em segundos o povo descer em cachoeira do segundo lance de arquibancadas para o primeiro, e daí rolar sobre o fosso até invadir o gramado, onde o jogo já estava interrompido. Em pouco tempo, o gramado ficou repleto de gente, num total calculado de mais de 30 mil. Enquanto isso, generalizava-se a correria pelo restante do estádio e a confusão foi indescritível, com gente saltando os alambrados e invadindo as dependências das numeradas, já próximo à tribuna de honra. O preço pago pela pressa em inaugurar o estádio foi muito alto. Mais de 3 mil pessoas ficaram feridas e pelo menos 5 pessoas morreram. Os jornais tentavam obter os nomes das vítimas, mas sem sucesso. O Jornal do Brasil, ao anunciar a terceira morte da tragédia, escreveu o seguinte: a identidade do morto não foi obtida. Diante da recusa, tanto do pronto-socorro como do Instituto Médico Legal, presume-se que esteja havendo instruções superiores, no sentido de evitar a revelação dos nomes e dos números das vítimas, principalmente de mortos. É assim que funciona uma ditadura. Apesar das dificuldades, os jornais conseguiram identificar 3 pessoas falecidas. Alberto César da Silva Santiago, de 11 anos. Maria Helena da Hora Oliveira, de 17 anos. E Rosa Pereira Lima, de 28 anos. Os jornais ainda noticiaram o falecimento de uma criança de 6 anos e uma outra pessoa que ficou irreconhecível. Mas, na verdade, a gente nunca vai saber o número total de mortes dessa tragédia. E adivinhem se não apareceram notícias nos jornais acusando os subversivos, os comunistas, pela tragédia. Ouçam aqui o que o jornal Correio Brasiliense noticiou dias após a tragédia da Fonte Nova. Fonte Nova tem mais suspeitos. Denúncia de um menor, cuja identidade é mantida em sigilo, levou a polícia baiana a suspeitar que o tumulto ocorrido no estádio Otávio Mangabeira, por ocasião de sua inauguração, foi obra da subversão. Segundo informações do menor, no dia 3, um casal, uma loura e um moreno, foi visto distribuindo panfletos subversivos na Baixa do Sapateiro. Baseando-se nas declarações do jovem, as autoridades imediatamente entraram em ação e efetuaram a prisão de uma loura com as características descritas pelo denunciante, e que está sendo interrogada em sigilo, visto que a polícia pretende agora chegar ao seu companheiro. Os panfletos apreendidos diziam: abaixo a ditadura, abaixo os gorilas, o estádio é do povo. Pois é, a tragédia aconteceu, pessoas morreram, milhares ficaram feridas e os culpados só poderiam ser os inimigos do governo militar. E vejam, uma denúncia anônima leva à prisão de uma mulher que foi interrogada em sigilo, e a gente já sabe como eram os interrogatórios da polícia naquele período, simplesmente por ela distribuir panfletos. Dias depois da tragédia, em Campo Grande, no Mato Grosso, o governador Pedro Pedrocian inaugurou o estádio que levava o seu nome. Isso apenas 7 dias antes do final do seu mandato. O estádio ficou conhecido como Morenão, uma homenagem a Campo Grande, que é conhecida como Cidade Morena. Após o jogo inaugural, entre Corinthians e Flamengo, o Morenão foi fechado para retornar às obras. Aí, em 1972, o estádio foi reinaugurado para ser uma das sedes de um torneio, uma mini Copa do Mundo que o Brasil sediou para celebrar os 150 anos da independência do país. O torneio recebeu o nome de Taça da Independência. Foram 3 jogos disputados no Morenão: Paraguai contra Venezuela, Peru contra Paraguai, e a última partida do estádio foi Iugoslávia contra Bolívia. E uma tragédia quase aconteceu no dia da última partida. 4 horas depois do apito final, uma parte de cerca de 15 metros quadrados da marquise de concreto que fazia a cobertura das tribunas de honra simplesmente desabou nas cadeiras. O jornal O Estado do Mato Grosso assim anunciou a quase tragédia no estádio, e com bastante ironia. Frio fez marquise do Morenão cair. Ainda com o forte calor da minicopa, recentemente realizada, que fez Campo Grande viver a maior euforia dos seus tempos esportivos, ante a presença de vários jogos internacionais, a Rádio Educação Rural acaba de noticiar que 10 metros quadrados de concretagem do estádio Pedro Pedrocian, o Morenão, se desabaram na madrugada de ontem, conforme informes.
Mas um engenheiro do Departamento de Obras Públicas do Estado interpretou ontem a causa do desabamento parcial do Morenão: o frio. Com o frio, já bastante acentuado naquela cidade, a concretagem se contraiu, advindo o rompimento da sua estrutura e o consequente baque do concreto armado. Antes da autorização para a realização da minicopa, uma inspeção rigorosa foi feita na grande praça de esportes, e os técnicos garantiram que a segurança era absoluta para suportar as torcidas da minicopa. E felizmente o foi. O frio colaborou. Chegou depois. Em 1973, mais 2 inaugurações. Em Fortaleza, no Ceará, o governador César Cais inaugurou o estádio que levava o nome do governador anterior a ele, o governador Plácido Castelo, e por isso o estádio ficou conhecido como Castelão. Já em Teresina, no Piauí, mais uma tragédia. O governador Alberto Silva inaugurou o estádio que também levou o seu nome e que ficou conhecido como Albertão. O jogo inaugural foi entre o Tiradentes e o Fluminense do Rio. Drama na inauguração do Albertão. Correria, tumulto e pânico entre os torcedores, com várias pessoas caindo de uma altura de 6 metros e muitos feridos. Foram o resultado do rompimento do gradil de proteção entre o fosso e a arquibancada especial do estádio Alberto Silva. Logo que aconteceu o rompimento do gradil, os jogadores dos 2 clubes, técnicos, médicos, juiz e bandeirinhas passaram a ajudar os torcedores. De forma inacreditável, o árbitro da partida recebeu ordens para que o jogo continuasse. Os jogadores estavam desesperados. Eles tentaram paralisar a partida, mas não teve jeito. O jogo continuou, mesmo com as notícias da tragédia chegando no estádio. Ouçam aqui um trecho da narração da partida da Rádio Pioneira de Teresina. Rádio Pioneira de Teresina, educadora de Parnaíba com futebol vibrante e loteria esportiva. Tiradentes 0, Fluminense da Guanabara 0. Pelo Campeonato Nacional no Estádio Albertão em Teresina. Atenção, Guilherme. Informa. O problema é o seguinte, o doutor Edgar Pereira, que está de plantão no Sandu, assim como os médicos que estão de plantão no pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, estão solicitando o comparecimento com urgência de todos os médicos disponíveis em Teresina e também dos enfermeiros que estão de folga. É que é grande, realmente grande. Eu estive agora nos 2 locais de atendimento médico e a situação é muito grande de pessoas feridas, de pernas e braços quebrados, de forma que os médicos apelam para que os outros, bem como os enfermeiros, compareçam ao Sandu e ao pronto-socorro, porque há carência de material humano especializado para atender às vítimas. Ao todo, foram mais de 500 feridos e 5 mortos em decorrência da tragédia. O jornal Diário de Notícias do Rio de Janeiro publicou o nome das vítimas fatais da tragédia. Antônio Pessoa de Carvalho, de 10 anos. Antônio Francisco de Oliveira, de 13 anos. Domingos Washington Luiz Bezerra, de 18 anos. Manuel Machado de Cerqueira, de 57 anos. E Pedro Moreira da Silva, de 63 anos. Torcedores. 2 crianças, que foram ao jogo, mas não voltaram para casa. Ao todo, já eram 10 pessoas mortas em decorrência das tragédias nos estádios da ditadura. Algumas delas crianças. Em 1974, mais um estádio inaugurado. O governador do Distrito Federal, Hélio Prats da Silveira, inaugurou o Estádio de Brasília, apenas 4 dias antes do final do seu mandato. Esse estádio ficava dentro do complexo esportivo Emílio Garrastazu Médici, que homenageava aquele presidente da ditadura. Esse estádio tem uma imensa investigação sobre superfaturamento das suas obras, que estão disponíveis para consulta no Arquivo Nacional. Segundo o procurador que investigou o caso, quem ganhou a licitação da obra foi a Engeral S.A., que apresentou uma proposta de pouco mais de 7 milhões e 800 mil cruzeiros para a construção total do estádio. Mas ao final da obra, por meio de diversas manobras, a Engeral levou mais de 25 milhões de cruzeiros, mais do que o triplo da proposta que venceu a licitação. Apesar de todas as provas e de todas as investigações, ninguém foi preso, ninguém teve que devolver o dinheiro. Em 1975,
ano em que vários governadores encerravam seus mandatos, mais 4 estádios foram inaugurados. Em Goiânia, Goiás, o governador Leonino Caiado inaugurou o estádio Serra Dourada, 6 dias antes do final do seu mandato. Este é outro dos estádios onde há investigações de corrupção na condução das obras e que podem ser consultadas no site do Arquivo Nacional. Segundo a investigação, a empreiteira Guarantã ganhou a licitação da obra, uma proposta de pouco mais de 44 milhões de cruzeiros. Mas ao final da obra, por meio de uma série de manobras, a empreiteira faturou 180 milhões de cruzeiros, quase 4 vezes o valor inicial. Novamente, apesar das investigações e das provas, ninguém foi preso e ninguém teve que devolver o dinheiro. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o então governador José Fragelli realizou uma pré-inauguração do estádio que levava o seu nome. Adivinhe, apenas 4 dias antes do final do seu mandato. O estádio ficou conhecido como Verdão. Na inauguração, o presidente Geisel esteve presente. O governo militar fez propaganda da inauguração do Verdão e a gente pode perceber como as propagandas procuravam colocar os estádios dentro de um contexto maior de crescimento dessas cidades. No dia de seu aniversário, Cuiabá ganha um presente monumental: o Estádio Governador José Fragelli, cuja construção foi iniciada em 1974. O presidente Ernesto Geisel prestigia a inauguração da nova Praça de Esportes. Bonito e funcional, o estádio tem capacidade para 55 mil torcedores, 1/3 da população total da cidade, e que dá prova, inclusive, do extraordinário interesse despertado pelo futebol entre os cuiabanos. Eles sabem que serão vencedores do jogo do futuro e também estão ganhando pontos na agricultura, na pecuária e na mineração. Na Paraíba, o governador Hernani Sátiro extrapolou todo mundo. Em seu governo, ele conseguiu viabilizar a construção não de um, mas de 2 estádios públicos. Um em Campina Grande e o outro na capital, João Pessoa. E, além disso, ele colocou o nome dele nos 2 estádios. Em Campina Grande, 4 dias antes do fim do seu mandato, o governador Hernani Sátiro inaugurou o estádio Governador Hernani Sátiro, que ficou conhecido como Amigão. No dia seguinte, em João Pessoa, ele inaugurou o estádio Senador Hernani Sátiro, conhecido na época por Satirão. Alguns meses depois, esse estádio mudou de nome para José Almeida Filho e hoje é conhecido como Almeidão. Na inauguração do estádio de João Pessoa, outra tragédia. Mais uma vez, uma confusão se instalou nas arquibancadas com correria e cerca de 80 feridos. Mas essa história tem detalhes muito sombrios. Por saber que o estádio estava sendo inaugurado às pressas, o deputado estadual Rui Gouveia, do MDB, partido que fazia oposição ao regime, fez diversas declarações dizendo que uma tragédia poderia ocorrer no dia da inauguração, como já havia acontecido na Fonte Nova e no Albertão. Durante a confusão no Albertão, de acordo com um documento disponível no site do Arquivo Nacional, a polícia prendeu um torcedor, Carlos Roberto Silva, motorista de táxi em Guarabira, uma cidade que ficava distante 97 quilômetros de João Pessoa. Ele foi levado à Secretaria de Segurança Pública da Paraíba e passou a noite sendo intensamente interrogado, como dizia o documento. Ou seja, sendo torturado. Ele foi acusado de gritar "vai cair" para gerar pânico e sabotar a inauguração. Os policiais que interrogavam queriam provar que ele estava ligado ao deputado Rui Gouveia em um plano subversivo para prejudicar o governador Hernani Sátiro. Segundo o documento, no dia seguinte, mesmo com esse intenso interrogatório ainda acontecendo, os policiais afirmaram que não era possível comprovar qualquer ligação do torcedor com o deputado. Vocês lembram quando eu falei que as histórias desses estádios envolviam corrupção, tortura e morte? Pois é, ditadura é assim. No final dos anos 70 e início dos anos 80, apesar de o Brasil enfrentar uma forte crise econômica,
mas 2 estádios ainda foram inaugurados. Em 1978, em Belém, no Pará, o governador Aloysio Chaves inaugurou o estádio Alacide Nunes, o Mangueirão, uma homenagem ao governador que havia começado a obra do estádio. Por fim, em 1982, em São Luís, no Maranhão, o então governador João Castelo inaugurou o último dos nossos estádios e deu o seu nome para ele. O estádio ficou conhecido como Castelão. 14 estádios construídos, um totalmente reformado. Ao menos 3 tragédias nas inaugurações. Mais de 4.000 pessoas feridas e, no mínimo, 10 pessoas mortas. Fora as pessoas que foram presas para servir de bode expiatório e serem culpadas pelas tragédias. Quando os verdadeiros culpados, a gente sabe muito bem quem eram. Além disso, ao menos 3 desses estádios tiveram denúncias com diversas provas de superfaturamento das obras. A Fonte Nova, o Serra Dourada e o Estádio de Brasília. Ninguém foi preso. Ninguém teve que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Como eu disse mais de uma vez nesse episódio, é assim que funciona uma ditadura, pessoal. O que deu pra gente aprender nesse episódio? Um monte de coisa. Deu para perceber que a ditadura fez muito mais do que usar a seleção brasileira como ferramenta de propaganda. Vimos que o governo militar fez muitos empréstimos no exterior para construir inúmeras obras públicas pelo país e dar a sensação de que a gente vivia um milagre econômico. Foi nesse contexto que os estádios públicos foram construídos. Vimos também que muitos governadores da Arena deram aos estádios os seus próprios nomes. Uma prática que era comum na ditadura e que, felizmente, hoje não é mais permitido. Deu para perceber também que, na construção desses estádios, muita corrupção rolou solta. E, infelizmente, também vimos que, na pressa de inaugurar os estádios, muitos deles estavam inacabados e inúmeras tragédias aconteceram. E vimos que os governadores, os verdadeiros responsáveis por essas tragédias, procuraram sempre colocar a culpa em outras pessoas, em planos subversivos, e que gente foi até torturada para que essas histórias pudessem ser inventadas. E deu para a gente perceber também que futebol e política se misturam. Faltou a gente saber como é que esses estádios foram usados na ditadura. Isso é o que a gente vai descobrir no próximo episódio da nossa série. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Este episódio integra a série Futebol e Ditadura, um projeto da Rede Básica de Ensino da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa, roteiro principal, locução e coordenação geral, professor João Manuel Casquinha Malaya Santos. Gravação, cortes, edição e mixagem, William Sena Santana. Mixagem e masterização final, Matheus Scherer. Colaboração de roteiro, Milene Aparecida Eichelberg. Participação em locução, Laizer dos Santos Melo, Luciano Matana, Milene Aparecida Eichelberg e William Sena Santana. Consultoria e orientação de locução, Rodrigo Pereira Santiago. Este episódio se ambienta com gravações históricas e música de domínio público. As principais fontes incluem cinejornais da Agência Nacional, preservado pelo Arquivo Nacional, com edições sobre a Amazônia, a Ponte Rio-Niterói, o progresso do país e a visita do Pelé ao Planalto. Ouvimos também o hino do Batistão, composto por Luiz Gonzaga e Hugo Costa. Marchas ufanistas como Pra Frente Brasil, de Miguel Gustavo e Raul de Souza. Brasil pra Frente, de Heitor Carilo, além da narração original da Rádio Pioneira sobre a tragédia do Albertão. As consultas de imprensa foram feitas na Hemeroteca Digital Brasileira e trilhas adicionais e efeitos foram tirados de banco de áudio livres.